Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleverson, seja bem-vindo ao meu canal 5 centavos de opinião. E hoje é 5 centavos de opinião mesmo. Um crente, um evangélico, um cristão, ele deve falar sobre política? Ele deve se incluir na política? Ele deve falar sobre a sua opinião sobre política? Hoje nós trataremos isso nesse vídeo. E a resposta para essa pergunta é sim. Um crente ele tem que falar sobre política, ele tem que incluir Deus na política, sim. Você pode ver vários exemplos hoje, nos tempos antigos. Se você começar, por exemplo, no livro de Samuel, quando ele unge o rei Saul para ser rei escolhido pelo próprio Deus, ele faz o seguinte, ele unge Saul para ser rei. E um rei nada mais é que basicamente um presidente de um país, seria mais ou menos isso. E Saul começa exatamente o seu reinado muito até legal. Ele começa a unir o exército, ele começa a fazer a sua política ali, mas o problema de Saul é que ele faz o seguinte, ele retira Deus da jogada, ele tira Deus da política. Então ele consecutivamente ele é rejeitado por Deus, porque ele rejeita Deus dentro do seu reinado. E o que acontece é o seguinte, que vem Davi e assume esse reinado. E o que acontece? Davi, quando começa, ele coloca Deus em primeiro lugar no seu reinado. E quando ele coloca Deus no seu reinado, o seu reinado cresce, ele começa a vencer as batalhas, ele começa a prosperar e crescer o primeiro reinado de Israel. Então veja só, sim, teve um momento que Davi pecou. Teve esse momento. E ele pagou por isso, não é mesmo? Mas, se você for olhar a história inteira, ele colocou sempre Deus no seu reinado, na sua política de governamental de Israel. E foi muito bem. E você pode ler os livros de Samuel e de Reis e seguinte, você vai ver reis que colocaram Deus no seu reinado, na sua política, e foram abençoados e muito bem. E reis que não colocaram Deus no seu reinado, colocaram deuses estranhos e foram muito mal. Isso aconteceu em vários momentos da Bíblia, em toda ela. Então, a pergunta é, um crente ele tem que falar sobre política, dar a sua opinião? Sim. Ele tem que dar a sua opinião com embasamento bíblico. Ele tem que falar de política? Sim. Ele tem que se incluir? Sim. Mas com o seu embasamento bíblico, tendo seus princípios na Bíblia. Veja bem, eu não estou falando de A, de nem B. Não estou falando de lado político nenhum, mas assim, um crente, um evangélico, um cristão, filho de Deus, ele tem que se incluir na política, mas com seus princípios na Bíblia, com seus princípios findados ali, na palavra do Senhor. Amém? Você coloca Deus em tudo. Você coloca Deus em tudo que é lugar. Você lembre-se do versículo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, assim, nós temos que colocar Deus na política. Nós temos que colocar a palavra de Deus incluída na política. Veja como está o nosso Brasil nos dias de hoje. Hoje, muita gente fala que o crente ele não tem que se meter na política, não se coloca a Bíblia na política. Então, veja bem, isso está errado. Assim, nós temos que colocar a palavra de Deus sim, incluída na política. Porque assim, aquela nação que coloca a Bíblia, coloca a palavra de Deus, essa nação prospera, porque Deus está nela. E sim, você deve falar sobre política, você deve se incluir, mas talvez você diga, não vão ouvir a minha voz. Sim, a sua voz é ouvida. Por alguém, a sua voz é ouvida. Nunca ache que ela não vai ser desperdiçada. A sua voz é ouvida. O que hoje pastores, pregadores têm que tomar cuidado se for talvez trazer uma palavra em alguma relação com a política, em um âmbito de igreja, ele tem que tomar cuidado de trazer a sua opinião. A gente não prega, pregadores não pregam a sua opinião. Pastores nunca pregam a sua opinião, sempre pregam a palavra de Deus. A gente pode usar como tópico alguma outra coisinha, alguma citação, alguma coisa. Mas pastores, pregadores, evangelistas têm que tomar cuidado de pregar opinião. Porque a opinião pode ser diferente da pessoa que está ouvindo-a. Então, um crente sim, ele tem que falar sobre política, ele tem que se incluir na política, ele tem que falar sobre isso sim. E tem que incluir Deus na política sim.
Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. A palavra de Deus vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Quando você inclui a palavra de Deus na vida de outras pessoas, na política, ela faz efeito. E faz efeito para o bem. Amém? E se você não concorda com o que eu falei aqui, lembre-se, é só a minha opinião. Talvez a sua seja diferente e tudo bem por isso, tá? Esse é o meu 5 centavos de opinião. Deixa o seu gostei aí se você gostou desse vídeo, desse toque legal. Compartilhe o vídeo e se inscreve aí no canal, beleza? Muito obrigado, um abração para vocês.